prazer tê-los aqui. Até o Vitor apareceu hoje para prestigiar a Renata. Né? A Lúcia, que há muito... Cadê a Lúcia? Ué, a Lúcia foi lá tomar café. A Lúcia, que há muito tempo não vi. Lúcia, prazer tê-la aqui com a gente. Bom, vocês estão vendo que hoje, né? O Gilson está pegando aqui, né? Estão vendo que tem um movimento diferente aqui hoje, né? Pois é. É por conta da nossa preletora de hoje. A preletora de hoje, na verdade, ela esteve conosco aqui nas primeiras lições. Acho que, na verdade, na lição 1. Foi na lição 1, né? Foi na lição 1, na lição de abertura desse trimestre. E eu disse que ela voltaria, porque eu tenho sempre para mim um prazer muito grande ouvi-la. Né? É sempre um prazer muito grande ouvi-la. Eu não estava falando perto do microfone. Então, eu também gostaria que vocês recebessem hoje com muito para ministrar para a gente os livros dos Salmos, as parte 3, né? A nossa lição 6 hoje, 6, né? Não é isso? Salmo 73 ao 89, a nossa querida professora Renata Santana. Renata, Deus te abençoe. Vamos orar. Pastor Fernando, por favor, então, vem aqui, faça uma oração aqui. É que você lembrou. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós estamos aqui diante de Ti, em Tua presença, para recebermos da Tua parte, por meio do Teu Espírito, aquilo que a Tua filha, Senhor, irá nos trazer de ensinamento, para que possamos, no nosso ministério de ensino, sermos eficientes na hora de ministrar com graça, com sabedoria, com unção. Usa a Tua filha com graça, com poder, para que possamos nesta noite, não somente nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, mas todos quantos estão ouvirão, que sejam abençoados e edificados na fé em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. O povo está animado, né? Aleluia, glória a Deus por essa animação. Ai. Aquilo que o pastor Ronaldo falou, né? Quando pega o microfone, fica tão solene, tão sério. E 1 minuto atrás, todo mundo aqui se escangalhando de rir das coisas que acontecem. Porque, graças a Deus, o nosso povo é muito animado. E eu louvo a Deus por essa animação. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Ronaldo, de mais uma vez estar ministrando uma lição aqui. E hoje, né, eu sempre vejo os pregadores falando, o tangedor do profeta, vem aí o tangedor do profeta me ajudar. Eu falei, gente, eu estou com um tangedor em casa. Eu vou aproveitar o tangedor, porque sempre gosto de trazer um recurso visual. Quem me conhece sabe, gosto de trabalhar com criança, com adulto, trazendo um recurso visual para mostrar, palpável. E aí, hoje, o recurso visual está nas mãos do meu digno esposo, Magdiel Santana, que, já que a gente está falando de salmos, e os salmos eram cantados, né, reflexões, né, questões da vida, do dia a dia de Israel, dos dramas pessoais de cada um. Já que era assim, era cantado, aproveitei o meu esposo aqui para estar me dando essa força que de tudo, pastor Ronaldo, se não der em nada isso aqui, eu calo a minha boca, mando ele tocar o negócio, está tudo certo. A aula vai ser um sucesso. Mas hoje nós estamos falando da terceira parte do livro de Salmos. O livro de Salmos, por questões de organização, não que foi escrito, vocês já ouviram isso aqui, não porque foi escrito desta maneira, mas por questões humanas de organização, foi compilado por assuntos, né? Então, a primeira parte do livro de Salmos, trazendo Salmos de Davi, a segunda parte de Salomão, a terceira parte que a gente estará abordando hoje, falando da família de Asaf, de Corá, de Herã e Temã, os israelitas, palavra boa de se falar. E, a partir do domingo que vem, do outro, ainda tem a quarta e a quinta parte do livro de Salmos. E aí, o que a gente tem de cerne aqui para entender em relação ao livro de Salmos é que ele
trata de dramas pessoais. Quem lembra da primeira aula que eu trouxe aqui, uma introdução aos livros poéticos, né? Eu trouxe o livro de Salmos aqui com a Noviça Rebelde, né? Foi a Noviça Rebelde, que é a história da vida cantada, né? Mas o cerne aqui da questão, diferente, por exemplo, do que a gente aprendeu de Jó, é que Jó também aponta para Deus, mas tudo que está aqui no livro de Salmos, apesar de serem alguns dramas muito pessoais, como a gente vai ver aqui, todos eles são direcionados para Deus, de alguma maneira, né? Então, é um drama do homem, pessoal, mas esse drama aponta para Deus. O que eu acho muito bacana, porque a gente vive hoje um cristianismo muito interessante, em que as pessoas vivem um fake news da vida real. Já pararam para pensar nisso? Você olha o Instagram das pessoas, o Facebook das pessoas, e é lindo, é maravilhoso. Todo mundo está muito bem na fita, todo mundo muito bem arrumado, todo mundo fala muito bem, né? O corpo está sempre muito enxuto, as mulheres sempre com o corpo em dia, e tudo perfeito e maravilhoso, a minha família, a minha casa, a minha vida. E aí, quando a gente, às vezes, se depara com a realidade das pessoas, da vida das pessoas, a gente leva um susto, porque, opa, espera aí, o negócio não é bem isso aí que está aparentando, não. E o bonito de Salmos é que ele traz para a gente uma verdade muito latente do ser humano, de ter coragem, de ser autêntico na vida. E eu acho que hoje a gente está precisando um pouco disso no nosso cristianismo. Porque, como cristãos também, a gente tem uns jargões assim de só vitória e só vitória. E a gente fica até espantado quando o irmão, às vezes, está passando por uma luta, e você olha para a luta do irmão e já imagina que ele está em pecado por algum motivo, porque o crente não pode passar por adversidade. Quando Jesus falou que na vida nós teríamos aflições, teríamos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas teríamos aflições. Mas a gente vive um evangelho hoje de que tem que estar tudo para cima, tudo muito bom, tudo muito certo, tudo fluindo na vida, é só vitória na vida. E o livro de Salmos vem dar para a gente esse choque de realidade, de que as coisas não são sempre bonitas nem certas, e que eu tenho liberdade de chegar para Deus e falar daquilo que está dentro da minha alma, e derramar minha alma para o Senhor. E mais, esse derramar de alma era algo que era público, conhecido. Não era algo que entra para o teu quarto e ora a Deus. Não, isso era cantado, viravam canções que se tornavam públicas. E isso é muito bacana da gente ver e entender que, como cristão, eu posso, sim, passar por momentos difíceis. Eu posso questionar a Deus. Meu Deus, que pecado horrível questionar a Deus. Uma vez uma pessoa falou para mim, porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que passa por crises intensas. Eu sou uma pessoa intensa no meu temperamento, então as minhas crises são intensas. E a pessoa falou para mim, mas, gente, você vive passando por crise, você não tem medo de ficar questionando Deus algumas coisas, não? Eu falei, gente, mas se eu não questionar a Deus, eu vou questionar quem? Ele é meu pai. Se o meu pai não tiver liberdade, eu não tiver liberdade com ele, e ele de me responder, eu vou questionar quem? As crises não são para me paralisar, mas para me fazer crescer. E o livro de Salmos, principalmente essa terceira parte aqui, vai trazer muito disso. Porque eu estava até hoje fazendo uma releitura e estava vendo os Salmos de Davi. Davi angustiado, clama a Deus por uma série de motivos, mas sempre é muito para cima. Os escritos de Davi, ele sempre bota a Deus numa posição alta e assim, um Deus que socorre, um Deus que nunca falha. Mas nessa terceira parte a gente não vai ver só isso. A gente vai ver gente totalmente desesperançada, que começa e termina sem esperança. Isso que é o mais dramático, eu acho, para a gente se dar conta. Mas eu quero trazer aqui um entendimento, que a gente fala muito, muito disso, e já que meu digno marido está aqui,
Isso aí é a introdução. Ao longo da história, o livro dos Salmos foi remanejado, já falei, os 5 livros que a gente tem hoje. E aí eu quero explicar aqui um pouquinho sobre um conceito que a gente tem e que a gente leva esse conceito errado, perpetua esse conceito errado. E nesse trabalho do entendimento do livro de Salmos, vem falar um pouco sobre isso, que é a questão de como surgiu os Salmos, né? Qual o papel disso na vida de Israel. E aí entra a questão dos levitas, né? Porque os Salmos, quando a gente vai ver lá no livro de 1 Crônicas, Davi faz toda uma organização do templo que ele pretendia construir. A gente sabe que Deus não permitiu Davi construir o templo, porque ele era um homem de guerra, um homem que tinha sangue nas mãos, mas ele deixou tudo preparado para que Salomão fizesse isso. E Davi, inclusive, fez uma arrumação eclesiástica, vamos botar assim, do templo, da responsabilidade de cada um dentro do templo. E aí, o que Davi faz? Pega os levitas e bota parte dos levitas responsáveis por essa parte aí da musicalidade no templo. Eles eram responsáveis por compor músicas, por fazer as canções. E aí a gente começou a ter um entendimento errado de que é levita. Quando você fala de levita na igreja, você pensa em quê? Músico. Os cantores. São os levitas da igreja. E levita é só isso, gente? Pois é, eu costumo falar, eu sou um levita assíduo na casa do Senhor. Levita, tu canta? Meu Deus, se eu abrir minha boca para cantar, misericórdia. Não sei como o Magdiel casou comigo, né? Porque definitivamente uma pessoa afinada, que tem um ouvido apurado, casar com outra que não tem nada disso, é bem complicado. Eu fico com uma peninha dele quando ele está lá tocando, que não sei o que, eu começo a cantar junto, eu fico imaginando, o ouvido deve estar doendo, mas fazer o quê, né? Eu gosto de cantar, não sei, mas gosto. O amor tudo sofre. O amor tudo sofre, tudo espera ser povo. Daí ele fica esperando que um dia, quem sabe, né? Eu imagino que por trás dessa máscara tem um risinho sarcástico. E aí, eu dou graças a Deus, porque a gente tem que ter esse entendimento do trabalho da casa de Deus, né? Então, gente, aproveitando esse gancho que a gente está trabalhando, isso aqui é uma aula muito didática, né? Talvez não seja assunto para a gente trazer no domingo pela manhã, mas é um assunto para a gente esclarecer como professores aos nossos alunos que a função do levita, quem são os levitas? Deus tirou a tribo de Levi como primogênito, né? Aquele que era o primogênito das 12 tribos, a tribo de Levi foi separada para o serviço do Senhor. Né? Eles não tinham direito à posse de terra, eles não tinham direito a ter terreno, algumas coisas, mas eles tinham alguns privilégios também dentro de Israel, que era o privilégio de servir a Deus no tabernáculo, de montar e desmontar o tabernáculo, de manter acesa lá o candelabro, o pão, tudo direitinho, conforme ali o mandamento do Senhor. E os levitas são os trabalhadores da casa do Senhor. Então, é um erro muito grande quando a gente associa levita a cantor e a música instrumental, porque, na verdade, todo aquele que trabalha na casa do Senhor é separado para isso. Isso aí, responsáveis pela organização do templo. E aí, esses são os levitas. E Davi pega os levitas e separa os levitas com essa função, que até então não era específica, né? No relato bíblico, essa especificação dessa função de louvor vem com Davi. E, a partir daí, os salmos são escritos e entoados, como a gente já falou aqui em outras aulas, por uma série de motivos e questões, inclusive da religiosidade de Israel, era a função dos levitas. E aí a gente tem aqui, na parte 3,
que é a parte que a gente vai falar do Salmo 73 ao 89, que são os salmos de Asaf, da família de Corá. E aí, quem lembra de Corá também, Abirão, lá na época de Moisés, né, que se levantou contra Arão e tal, mas a família permaneceu servindo no tabernáculo. Então, temos a família de Asaf, a família de Corá, Herã e Temã, que eram irmãos e ex-israelitas. E o interessante, né, que quando eu fui estudar, é que Asaf, ele é comparado em grande sabedoria. Ele tinha muita sabedoria. E a sabedoria dele é comparada à sabedoria de Salomão. Interessante isso. Quer dizer, Salomão, claro, era muito mais sábio que ele. Mas ele era um homem muito sábio. Então, eram pessoas que eram selecionadas para uma função de grande honra, porque eram pessoas que realmente tinham um conhecimento aprofundado. Não era uma pessoa que simplesmente, aí isso é muito interessante, foram selecionadas para essa função porque só tinha uma voz bonita, uma instrumentalidade boa. Não, porque tinha um conhecimento. Aqui vem dizer que, no caso de Emã e Etã, os reis, a palavra difícil, israelitas, significa nativo, ou seja, um israelita treinado e de boa formação, admirados por sua sabedoria. Quer dizer, gente de boa formação. E aí, quando a gente para pensar nessa questão da adoração a Deus, que muito Magdiel fala, está sempre falando isso lá em casa, a gente tem um conceito, às vezes, de que a adoração a Deus é uma coisa de sentimento, né? de vontade. Mas a gente tem que entender que a adoração a Deus é muito mais profunda que isso. A adoração a Deus, como o Mag diz, é um estilo de vida. E é um estilo de vida de comunhão e intimidade com Deus. Esses homens compunham canções porque eles tinham intimidade, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham conhecimento do livro, das Escrituras. E por isso foram selecionados para esse cargo. Então, que a gente também possa ter essa comunhão e intimidade com Deus, para que quando nós elevarmos a nossa voz ao Senhor, a gente tenha essa liberdade de falar daquilo que está no profundo da nossa alma, com a convicção de que o Senhor está nos ouvindo, porque esse nosso relacionamento é cultivado no dia a dia, né? E aí a gente vai avançar, e eu trouxe aqui, como gosto de trabalhar com criança, para fixar na mente dos irmãos a questão do quem conhece personagem. Não, meu Deus, que horror, fiz errado. Trabalho que, se eu fosse falar com a das crianças aqui, sabia na hora. É a Nojinho! Por quê? É o personagem do Divertidamente. Gente, vocês precisam estar mais ligados nas coisas. Nesse universo infantil. Do Divertidamente. Na verdade, ela aqui no Brasil é chamada de Nojinho, né? Mas, na verdade, é tudo aquilo que causa indignação. Está falando de sentimento. Então, aquele sentimento de indignação. Não chega a ser raiva, mas que te faz ter repulsa, que te faz ficar, não é com raiva, mas irritado, né? E querendo repelir alguma coisa. E o Salmo 73, ele vai trazer essa luta interior, essa briga interior do justo com o injusto, né? E aí eu pedi para o Magdiel fazer. Magdiel, faz música de luta interior. Essa aí é a luta interior do Magdiel. Agora faz a luta interior da Renata. Essa aí. Desse jeito aí. Tá mais para da Renata, do Ronaldo, né? Essa luta interior assim. Vamos chegar lá. Essa luta interior que o Salmo 73 fala, gente, eu acho lindo o Salmo 73. Quem puder, abra sua Bíblia nele. Haja eu com espaço aqui. Se eu não derrubar nada, eu vou ficar feliz. Inclusive, o Salmo 73 é a leitura bíblica da nossa revista. E o Salmo 73, ele vem falar
de uma inconformidade que eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes eu já não tive esse sentimento? Essa inconformidade. Aqui é um salmo de Asaf. E Asaf, ele se mostra indignado com a prosperidade do ímpio. Ele fica olhando, e, gente, engraçado que ele fala do ímpio, mas, de maneira geral, quando você vê alguém que anda pelo caminho errado, que faz as coisas erradas, às vezes até dentro da igreja, e eu imagino que para Asaf, até aquele israelita lá que fazia as coisas erradas, ele vendo aquilo e vendo essa pessoa prosperar, se dar bem. E é muito forte, porque ele reclama. Essas pessoas, eles se apossam de tudo. Todo mundo é amiguinho dele, todo mundo chega para perto dele, as pessoas bebem das palavras dessas pessoas, né? O mundo bebe das palavras dessas pessoas e querem estar perto dessas pessoas, mas essas pessoas agem mal. No entanto, elas prosperam em tudo. Elas não têm falta de nada, elas não ficam doentes, elas dormem tranquilamente. E aí a gente começa a ver um apelo por uma justiça, né? Uma justiça de Deus no nosso parâmetro mental de que aquele que não age pelo certo deve ser massacrado, subjugado, deve sofrer, padecer necessidade. E aquele que faz o bem deve estar sempre bem, sempre cuidado por Deus, sempre numa boa situação. E Asaf vem falar justamente dessa indignação dele. Porque ele olha para as pessoas e no sentimento dele ele fica, como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa tão má ter uma lábia tão grande e ainda conseguir atrair as pessoas para perto de si? Isso não traz assim nada parecido na cabeça, não faz lembrar ninguém, gente. Com certeza, quando a gente pensa no Salmo 73, a gente lembra de alguém e fica incomodado. Quem nunca viveu esse sentimento? Quem nunca viveu essa angústia de querer fazer alguma coisa, tomar alguma providência, ir lá tomar partido de alguma coisa porque você vê uma injustiça e você não se conforma com aquilo? Isso arde no coração da gente, causa uma indignação. E aí ele fica nessa indignação e traz uma reflexão para a gente. Porque enquanto ele está olhando no nível horizontal, ele fala, quase caí, meus pés quase tropeçaram. Gente, uma confissão para Deus de que, olha, Senhor, eu comecei a olhar as coisas desse mundo, eu não entendi a lógica desse mundo. Que coisa absurda, que coisa doida. E eu fiquei tão desesperado e aflito nisso que eu quase esmoreci na fé. Eu quase tropecei. Porque o negócio realmente é sem noção. E aí a gente começa a entender que se o nosso foco estiver no lugar errado, gente, inevitavelmente a gente vai tropeçar. Por mais boa vontade e fé em Deus que a gente tenha, a gente acaba tropeçando. Se a gente coloca o foco nas pessoas, a gente vai ser frustrado. Se as pessoas forem boas, a gente vai se frustrar porque as pessoas falham. E aí vai chegar uma hora que a gente vai se decepcionar. Se as pessoas forem mais, a gente vai ficar mais desesperado ainda, porque a gente vai ver o ímpio, o injusto prevalecendo e a gente se sentindo impotente e isso não tem solução. Então, se a gente ficar olhando nesse plano aqui, a situação para a gente fica muito ruim, porque quando a gente coloca a esperança no outro, a gente se aborrece. Se aborrece porque vê o errado prosperando, enquanto o certo não consegue ter sua vez. Agora, se eu também começo a olhar para mim mesmo, aí eu desfaleço. Porque eu começo a dar conta de que eu também sou miserável. E que dentro de mim crescem sentimentos que não deveriam existir. E aí eu começo a ficar frustrado e a desfalecer, porque o salmista que Asaf vem falar, eu sempre te busquei, Deus. Eu sempre fiz o que é certo. E ainda assim eu vejo o ímpio prosperar. Olha que situação, gente. Você saber que você é um crente fiel a Deus, que você busca o Senhor,
que você quer estar ali na presença dele, você quer ler a sua palavra, você busca o Senhor de todas as forças, mas você olha para dentro de você mesmo e você fala, ai, não dá, está muito entalado esse negócio aqui, não dá não. Não consigo lidar com isso, não consigo nem olhar mais para a cara do fulano, não consigo nem mais passar na porta do Beltrano, não consigo nem mais ver essa situação dessa política no Brasil. Eu não tenho mais condição disso. E a gente esmorece. E aí a gente tem que entender que justamente a nossa visão nunca pode estar no nível do horizontal, mas sempre no nível vertical, assim como a nossa adoração. Porque se a nossa adoração for no nível da horizontal, gente, é só sobre nós mesmos, sobre as nossas questões. O Mike bate muito nessa tecla. Quando você se propõe a fazer uma adoração a Deus, você fala de quê? Como é que você faz sua adoração a Deus? Senhor, me dá, me cura, olha para mim, olha a minha necessidade. Senhor, olha o meu inimigo que me aflige, e quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se ferrar lá na frente. Isso é uma adoração horizontal ou uma adoração vertical? Horizontal, que você está olhando para dentro de você mesmo e você está olhando para aquilo que está à sua volta. Porque a adoração eficaz e aquilo que vai trazer restauração para a nossa alma é aquela que é vertical, é quando eu miro em Deus. E aí Malaquias, tem um texto lindo que eu amo, Malaquias 4:2, que diz o seguinte: para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Olha que maravilha! O sol da justiça. O nosso Deus se levantará trazendo cura. Olha que coisa maravilhosa, mas os meus olhos têm que estar fitados aonde? É aqui? É no alto, é no nosso Deus. Porque quando eu tiro os meus olhos aqui desse parâmetro, aí eu tenho vida. E Asaf vai falar que quando ele entra nos átrios do Senhor, quando ele entra no templo, ele vem ter a compreensão da coisa. Gente, é muito interessante isso, porque a gente vive um tempo em que... Igreja para quê, né? A gente tem tudo online. Para que vir a igreja? Para que estar reunido aqui numa Bereana? Para que vir a um culto? Se eu posso assistir isso da minha casa. Se eu posso participar disso da minha casa. Mas Asaf vem dizer, e é lindo quando ele fala, que quando eu tentei entender, no verso 16, ele fala, achei tudo muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário do Senhor. E aí, lá no 21, ele fala, meu coração estava amargurado, e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Asaf estava revoltado. E quando ele entra na igreja, no santuário do Senhor, é que Asaf tem um choque de realidade. E a perspectiva dele muda. Poderia ser quando ele se deparou para ler a palavra? Poderia, porque a palavra ela traz vida e cura para a gente também. Mas o interessante aqui é a importância de estar na casa do Senhor, de você vir para um lugar em que foi pensado, idealizado, para que a presença do Senhor ali fosse manifesta. Ele se manifesta na minha casa, na rua, mas aqui é onde nós... direcionamos a nossa adoração a Deus, aonde nós nos reunimos para falar das maravilhas do Senhor. E como é importante a gente estar na casa de Deus, e infelizmente muitas pessoas não têm valorizado a isso, não têm entendido. Nesse tempo de pandemia, as pessoas com medo não saem de casa, até entendo algumas coisas, mas saem para outras coisas. E aí tem medo, e eu sei de pessoas, muitas pessoas que eu tenho lidado, que não vêm, eu falo, não entendo. Às vezes eu vejo você indo num monte de lugar, mas ainda não teve coragem de vir para a igreja. Ah, não, na igreja não. Puxa, mas que diferença faz? Você entra na farmácia e está lotada. Se você for num banco, está mais lotado ainda. Mercado, a gente nem fala. Basta andar na rua.
Eu, no outro dia, fui no Meia, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, existe pandemia aqui nesse lugar? Porque você ir numa comunidade é tranquilo. As pessoas lá não conhecem coronavírus, de verdade, né? Mas você ir num lugar como o Meia, você fica pensando, poxa vida, o pessoal aqui tem um mínimo de nada. Todo mundo lá na rua, aí você faz isso tudo, mas você não tem coragem de chegar no santuário do Senhor, que é o lugar que pode trazer para você a alegria de realmente estar servindo como corpo para o Senhor. E muitas pessoas, infelizmente, nesse período de pandemia, adoeceram na alma, porque acabaram se afastando do Senhor, porque não entenderam a importância de estar aqui na casa de Deus, o que esse lugar aqui representa para a gente como unidade, como corpo. Então, Asaf vem trazer isso de forma muito latente, né, da importância que tem de estar na casa do Senhor, porque Davi já dizia, é melhor estar nos seus átrios do que em outra parte mil. E aí, C.S. Lewis vai dizer que quando os homens duvidam da justiça de Deus, esse Deus ficou minúsculo, perdão, sua própria integridade começa a ceder. Asaf aqui, ele duvidou da justiça dos homens, ele duvidou de si mesmo, ficou com medo dele mesmo tropeçar, mas ele entendeu que não, a de Deus não falha, o Senhor não falha. Então, isso dá estabilidade. Glória a Deus, porque nós temos essa estabilidade de saber que podemos confiar no Senhor. Que apesar da nossa fraqueza momentânea, de olhar para o outro em vez de olhar para Deus, de olhar para dentro de nós mesmos em vez de olhar para Deus, apesar disso, o Senhor permanece como o sol da justiça. Ele não deixa de brilhar porque o céu está cheio de nuvens. Ele permanece lá, firme na sua posição. A gente é que tem que olhar além da nuvem, olhar além daquilo que é aparente e colocar a nossa confiança em Deus. Amém? Maravilha. Renata, só uma coisa interessante, esse de confiar aqui em Deus. Fiz isso propositadamente para você beber uma água. Que a Renata pegou uma velocidade ali até o final. Mas a ideia da gente confiar, mesmo que a gente não entenda. Talvez isso é o grande, né, isso é a grande virtude da vida cristã. Não é que se Deus tivesse que explicar para a gente os pormenores da ação dele, não é? Ia ser complicado. Deus, os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que submeter um tipo de confiança realmente cega, de confiar e acreditar que, mesmo que você não esteja vendo nas circunstâncias, Deus está atuando. Não é? É desse jeito aí, essa confiança, ainda fiz uma anotação aqui. Quando nós direcionamos o nosso olhar para Deus, tem 4 coisas aqui. Nós vemos as coisas como Deus vê. Está no versículo 17 e 20, que diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. E o 20 vai falar, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando levantas, Senhor, Tu os farás desaparecer. A gente tem esse vislumbre daquilo que Deus vê quando a gente coloca confiança em Deus e para. Porque o que é confiança? É fé. E a fé é você crer no impossível, acreditar no invisível. A fé, você não fica se baseando em coisas palpáveis, mas você se baseia em coisas que são realmente extraordinárias. Isso é confiar em Deus. Então, quando a gente deposita essa confiança, apesar da circunstância, que não é fácil, mas a gente consegue ver o que Deus vê. E isso é maravilhoso. O segundo vem dizer que nós somos conduzidos pelo seu conselho, quando nós nos colocamos na disposição do agir de Deus. Lá o versículo 23 e 24, porque ele vem falar, Asaf, eu sempre estou contigo. E aí o lindo, tomas a minha mão direita e me sustenta. O Senhor nos sustenta, gente. Mas a disposição de ser sustentado pelo Senhor depende de nós. Ele está sempre à disposição. Nós é que escolhemos querer ou não estar com Ele, que Ele venha nos conduzir. Porque quando a gente quer conduzir a própria vida, o Senhor nos dá liberdade para isso.
Ah, você quer conduzir, quer ser o dono do seu nariz, quer fazer as coisas, a justiça do seu modo, né? Quer resolver as coisas na sua força, então faça. Mas quando a gente quer ser conduzido por Deus e se coloca diante da presença dele, aí é como Asaf vai falar, você me pega pela mão direita e você me conduz. Que coisa gloriosa saber que nós podemos ser conduzidos pelo Senhor. Ele é o bom pastor. E como ovelhas, se atentarmos para a sua voz, com certeza seremos conduzidos a lugares de águas tranquilas, de campos verdejantes. Teremos sossego e cuidado na nossa alma. Nós somos honrados. O 24 vem dizer, depois tu me diriges com teu conselho e me receberás com honra. Gente, uma coisa é certa, e isso eu aprendi na minha vida a duras penas. Sempre que eu vi uma situação que me deixava indignada e eu tentava lidar com aquela situação do meu jeito, não dava em boa coisa. Sempre que eu esperneava, reclamava, ia tomar uma atitude, o resultado não era bom. E eu aprendi com o meu sogro, que é muito manso, a deixar Deus agir em situações que eu não tinha competência para agir. E isso, para mim, foi muito dificultoso, porque uma pessoa com temperamento sanguíneo, a gente quer ir lá, quer falar, quer resolver, e aí a gente não para ser conduzido no conselho do Senhor. E quando nós não somos conduzidos nesse conselho, a gente passa vergonha, a gente passa situação difícil, a gente perde a oportunidade de ser honrado. E eu aprendi com meu sogro a aprender a descansar em Deus, que do tempo certo e do jeito dele, ele agiria e ele faria justiça. Então, isso é um conforto para a nossa vida. Saber que, apesar de que o ímpio está prosperando, de que as coisas aparentemente estão todas torcidas, a verdade foi torcida, a pessoa te caluniou, fez alguma coisa que não era bem aquilo que aconteceu. A gente estava discutindo sobre isso antes da Beriana começar. Como as pessoas têm torcido a verdade, sabe? E usando de várias estratégias de preconceito, de feminismo, né? De que a mulher é uma coitada, né? Que tudo, as mulheres agora são vitimizadas. Torce a verdade em favor de benefício pessoal, e a gente vê essas coisas e fica indignada, porque muitas vezes a gente fica de mão atada. Mas se a gente coloca essa angústia no Senhor e descansa nele, Asaf vem falar, tu me conduzes em honra. O Senhor é que vai levantar a voz por você. Ele é seu advogado e ele é seu juiz. E ele é que vai advogar a tua causa. Então, a gente pode descansar nisso. Porque, às vezes, quer ir lá bater boca e tomar satisfação. E aí, todo o nosso testemunho vai por água abaixo. Mas, quando nós confiamos no Senhor, pode ter certeza. Não é no nosso tempo. É no tempo dele. Porque ele tem um panorama das coisas que a gente não tem. Mas, com certeza, do jeito dele é melhor que o nosso. E, por último, o versículo 28, que vem falar de ter a presença e o refúgio. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio. Proclamarei os seus feitos. Coisa maravilhosa você saber que pode se refugiar em Deus. Eu tenho um pensamento meio doido, que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Toda vez que eu entro num túnel, quem já viu aquele filme Independence Day? Que tem uma parte que tudo começa a pegar fogo, e aí a mulher está dentro do túnel e ela fica procurando um lugar para ela escapar. Toda vez que eu entro num túnel, eu fico pensando, a Sheila também. Meu Deus, se tivesse um tsunami, um fogo, para onde eu escaparia aqui? Oh, Deus! Na linha amarela, o túnel da linha amarela, eu já sei cada um dos refúgios que tem. E eu ainda fico imaginando, eu teria que me esconder na parede assim, porque se for fogo, vai passar assado. Coisa de doido, gente, coisa de maluco. Mas você fica pensando, gente muito insana, né? Obrigado pela sua insanidade compartilhada comigo, Sheila. Tem doido para tudo e todo doido acha outro igual. Eu dou graças a Deus por isso. Mas eu fico pensando nisso, e quando a gente traz para essa questão de refúgio, que você pensa numa situação extrema,
Como é bom você saber que você tem refúgio em Deus. Gente, Ele é teu refúgio para as piores situações da tua vida. Para os momentos mais críticos da tua vida. O teu refúgio, para quando você reconhece na sua alma o quanto aborrecido, amargurado, chateado, indignado, frustrado você está. Deus é o seu refúgio para todos os sentimentos que você tiver. Você não precisa ficar esperando o refúgio em Deus só quando você estiver bem. Só quando você estiver alegre, só quando você se sentir apto para estar na presença dEle, não. Você tem refúgio em Deus quando a tua alma está abatida, quando você se sente indignado, quando você está com vontade de dar um socão na cara do outro, de tão irado que você está, Deus tem refúgio para você. Busca refúgio no Senhor nessas horas, porque eu tenho buscado. Corre para os pés de papai. Coloca diante dele. Quantas vezes eu falo para o Senhor, Deus, que vontade que eu tenho de torcer um pescocinho, mas eu estou aqui diante da tua presença, Senhor, porque eu não quero fazer nada que vai me trazer desonra. Eu quero ser como Asaf. Eu quero ser conduzida pela tua mão e eu quero ser achada em honra diante da tua presença. E o nosso Deus é refúgio para acolher as nossas dores, viu, gente? Então não busca Deus só quando tudo aparentemente estiver bem, não. Rasga para Deus teu coração, porque Ele está muito interessado nisso, viu? Renato, eu fico pensando agora, né, se os salmos pudessem ser reescritos, né, na versão de Renata, né? Senhor, que vontade que eu tenho de socar a cara do meu inimigo, né? Ó, Vem Senhor, aí desse jeito. Senhor, o pescoço do inimigo está à minha mão. Mas, Senhor, aperta ele por mim. A tua força é maior que a minha. Olha, Davi, eu vejo os salmos de Davi bem assim, né? É meio trucida, Senhor. Escalpela, Senhor. Davi é bem, me identifico, sabe? Mas vamos botar numa linguagem bem atual, né? Ia ficar legal. É desse jeito, gente. E eu louvo ao Senhor porque eu posso ser autêntica na presença dEle. Eu não preciso ficar escolhendo palavra bonita. Eu não preciso ficar, sabe, tentando nomear sentimento bonitinho para Deus. Eu posso dizer para Deus os sentimentos mais feios que eu tenho. O próprio Davi falou isso. Aquilo que está oculto em mim me mostra. É meio que assim, Deus, deixa eu ver o meu lado feio, sabe? O meu lado sujo, o meu lado que não é nada apreciável. Traz isso à tona, que só Deus pode ver, gente. Graças a Deus que Ele pode ver, porque se as pessoas tiverem que lidar com o nosso lado feio, não vai ser legal. Mas o nosso Deus pode ver, porque Ele é o único que tem poder para tratar, para curar, para restaurar, para botar no prumo aquilo que não está muito legal. Então, que nossas almas sejam descortinadas pelo nosso Deus, porque é só Ele que pode dar solução. Psicólogo é bom, mas não vai fazer o que Deus faz. Amigo vai ouvir, mas não vai solucionar como Deus soluciona. Só Deus pode fazer aquilo que a gente é incapaz de dar solução. Sepúlveda vai falar, ai, que medo. Não, vou falar o negócio seguinte, fica muito, todo mundo pensa no dia do juízo, né? Que Deus vai ter lá um filme da nossa vida para passar. Imagina, né, a gente lá no meio daquela multidão de gente, passando aquilo que nós fizemos, que acha que ninguém ia saber, né? Aí ele vai, olha lá, vê o que o Sepúlveda fez naquele momento em que ele pensou que Deus não estava olhando, né? E aí tem tudo filmado, assim, vai ser uma plateia ainda com a terra toda sendo julgada, né? E o filme passando lá. Então, é esse tipo de coisa que a gente guarda, né? Que acha que Deus não está vendo, mas que a palavra diz que Ele sonda o nosso coração e nos vê, né? No mais íntimo do nosso ser. Então, é muito difícil. O Salmo 139 diz, para onde eu vou me esconder? Né? Para onde a gente vai, Deus está olhando. Então, isso é triste. Eu não queria ver o seu filme lá. Eu queria ver Deus, imagina Deus como grande diretor da companhia cinematográfica, olhando o filme e dizer, péssimo ator. Meu Deus, um péssimo ator. Jesus, misericórdia. E o legal é isso, né, gente? Que assim, Deus já nos conhece. Ele já sabe o que está no íntimo. Você está tentando esconder o que dele?
aquilo que ele já sabe. Então, é melhor falar para ele e tratar com ele do que, né, depois vir à tona no momento que não é adequado. Aí é muito pior. Os Salmos 82, a gente já vai entrar aí no Salmo 82, é um apelo contra as injustiças sofridas nesse mundo. Vai lá, Magdiel. Renata. Cara, falem de justiça comigo, eu fico irada, fico nervosa. E tem uma coisa que, ultimamente, eu ando bem nervosa mesmo. Mas vamos lá. O Salmo 82, ele vem dizer que é Deus quem preside a Assembleia Divina no meio dos deuses. Ele é o juiz. Vou botar lá no Salmo 82 aqui, para eu me situar. Eu acho que foram muito bem escolhidos esses 3 salmos para lidar nessa lição. Achei fantástico. O pastor João Caetano foi muito feliz nessa escolha. E é um salmo da família de Asaf também. E aí ele vem falar de uma indignação que ele tem com a justiça social. O mais legal desse salmo é que ele está falando de uma indignação que acontece entre o povo de Israel. A injustiça acontece entre o povo de Israel. Não é uma indignação diferente do Salmo 73, que ele vê o ímpio prosperar e ele fica indignado que o cara faz tudo errado e a vida está sempre numa boa para ele. Não. Ele está olhando dentro do seu povo e ele está indignado com as coisas que acontecem entre aqueles que deveriam ser os juízes, a justiça do seu povo, e estão fazendo tudo errado. Alguma semelhança? Alguém ligou alguma coisa aí? O STF de Israel estava torcendo a justiça, torcendo a verdade, e ele irado. E aí eu tenho visto, gente, muita gente equivocada ainda quanto ao seu papel como cristão. A nossa igreja, graças a Deus, ela é muito esclarecida nessa área. Mas eu ainda vejo muito cristão dentro da nossa igreja ainda muito apático quanto a essas coisas de injustiça social. Porque esse salmo da família de Asaf, ele está tão indignado com o que acontece aqui entre os poderosos, que ele clama pela justiça de Deus e ele mira a sua fome e sede de justiça para que Deus faça alguma coisa ali. E a gente vive uma situação semelhante na nossa atualidade, mas a gente está apático muitas vezes porque a gente não acredita, sinceramente, que essas coisas da vida mundana pertençam a gente. Que essas coisas da política pertençam a gente. Semana que vem é eleições. Não tem como não falar nisso. A gente passou por uma semana agora, quem acompanha, e eu estou com meu coração ardendo nisso, sobre a questão do ADI 5668. Quem sabe o que é isso? Oi? Vocês sabem o que isso trata? Muita gente aqui não sabe. Para entender o que é o ADI, gente, se ouve tanto falar, né? O que é o ADI? É a ação direta de inconstitucionalidade. O que acontece? Um partido de esquerda, dos mais militantes, ou mais militantes que a gente tem na atualidade, levou para o STF a ideia de que a nossa Constituição, na verdade, é discriminatória. Por quê? Ela discrimina a minoria gay, LGBT, TTTT, SS, VH, JLMNO, porque a sigla vai longe, né? Ela discrimina. Então, qual era a ideia, né, de nós colocarmos no currículo nacional para as nossas crianças a ideia de não haver preconceito, de respeito a todas as pessoas, a escolha sexual de todas as pessoas. Gente, a nossa Constituição já garante isso. Só que, na verdade, o que se quer? Que se introduza a ideologia de gênero na escola desde a mais tenra idade. Gente, eu tenho cartilha que ensina os professores a manipular a criança sexualmente a partir de 0 ano de idade. Eu tenho cartilha. E tudo fundamentado, bonitinho, dentro da ciência, né? Que eles usam para fundamentar a ideia deles.
Mas isso estava para ser colocado pelos nossos líderes supremos, né? Que é hoje o STF. E isso foi adiado. E quando foi adiado, muita gente descansou. Graças a Deus, foi adiado. Só que a gente tem que entender por que está por trás disso. Foi adiado porque o STF hoje entende que a sociedade é a única que pode barrar os seus atos totalmente sem pé na cabeça, de cabeça, através do PL, do projeto de lei 4754. Que projeto de lei é esse? Um projeto de lei que é chamado da lei do impeachment. Se votado, esse projeto de lei, que vai se tornar lei, faz o quê? Toda vez que o ministro do Supremo tomar uma atitude que vai usurpar o poder do legislativo, ou seja, de quem criou as leis, esse ministro pode ser impeachmentado. Esse poder está na mão do povo. Por que eles recuaram? Porque o Fux é muito legal. Ele entendeu que ideologia de gênero não é uma coisa legal para as nossas crianças. Balela. Eles estão com o pé atrás porque estão vendo a sociedade se mobilizar, os pais entenderem que não queremos isso, não queremos esse ensino na escola, não queremos isso para os nossos filhos. Os pais começaram a se mexer e aí, opa, acendeu a luz amarela. Caramba, esse povo vai começar a botar pressão nos deputados para votar o projeto de lei que nos impedir, mas se a gente usurpar o poder do legislativo, vamos fazer o seguinte, vamos ficar quietinho agora, vamos deixar isso quieto, não vou mexer nisso agora não, porque senão a gente vai acabar se dando mal. E aí foi adiado. Mas vocês acham, sinceramente, que a esquerda vai sossegar? Que eles vão deixar isso para lá? Que eles vão descansar nisso? Só que nós nos conformamos. Primeiro, a gente não sabe. A gente não entende. Depois, a gente não procura saber. E aí eu vejo a família de Asaf se levantar aqui, indignado contra a injustiça social dentro dos israelitas, no meio dos israelitas, e eu pergunto por que nós, cristãos, não nos levantamos indignados com aquilo que estão fazendo com os nossos filhos, com a nossa família? Por que a gente acha que isso não é um problema nosso? Porque não é espiritual? E aí a gente se acomoda. Não tenho filho pequeno, isso não é problema meu, não é da minha geração. Você não tem filho, você tem sobrinho, você tem irmão, você tem parente. Você vive numa sociedade que vai ser transformada desde a mais tenra idade e vai chegar um ponto que você não vai mais poder viver nela com os seus padrões de vida que você acha que tem, porque não é problema meu. E aí esse Salmo 82 vem trazer essa indignação, e uma indignação que eu sinto. Porque eu fico vendo, ontem eu ouvi uma pessoa falar, eu não vou votar. Eu falei, como assim você não vai votar? Eu não, está uma bagunça esse negócio da política, eu não vou votar. Eu falei, não fala um negócio desse perto de mim. Não me deixa doida desse jeito. Eu posso até votar errado, mas eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu tenho que exercer meu papel, minha cidadania. Eu que tenho visão do reino de Deus, gente, eu que tenho visão do reino de Deus, eu tenho que saber me posicionar. Se eu não entendo o que é reino de Deus, eu não vou saber como me portar para esse reino e eu nunca vou me posicionar. O reino de Deus é só nuvenzinhas com anjos de auréolas na cabeça. Não é. A gente está numa guerra, numa batalha. Jesus veio ao mundo num tempo que o mundo estava um caos social. Não é à toa que ele fala, olha, que se te pedir para andar 1 milha, você anda 2. Que se te pedir a capa da túnica também. Por quê? Porque era um tempo de aflição social, de caos social. E a gente vê as coisas e se conforma. Como se, olha, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor e Ele tudo vai resolver. Eu gosto muito de Provérbios 31,
os versículos 8 e 9, que a mãe do rei Lemuel dá um conselho para ele. O conselho é, eu amo esse texto bíblico, eu uso ele em tudo quanto é lugar. Provérbios 31, 8 e 9. Vem dizer o seguinte: fale em favor daqueles que não sabem ou não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. A mãe de um rei falou isso para ele. Garanta justiça, fale em favor dos desfavorecidos. Você tem poder e autoridade para isso. Era o que ela estava querendo dizer para o rei Lemuel. E o que nós temos feito? Nós temos como embaixadores do reino. Você já parou para pensar a tua posição? Quem você é? Você é embaixador do reino. Você foi escolhido por Deus para fazer a diferença, para você se colocar como um diplomata, como um porta-voz. A gente é do reino do céu, mas está aqui na terra como embaixador. Você tem um papel, uma função. E a sua função é falar em favor daqueles que são desfavorecidos, daqueles que não podem se defender. E o que a gente tem feito? Ah, não, Senhor, bom é estar na tua presença e adorar o teu santo nome. É sim, é sim. Mas que bom que outros também têm oportunidade de estar na presença de Deus e adorar o seu nome. Tomara que outros tenham oportunidade de reconhecer-se como pecador e entregar sua vida a Jesus, porque quando isso acontecer, a gente vai ver mudança em todas as esferas da sociedade. Mas, gente, isso é bom e é necessário, mas as minhas ações de justiça passam por coisas, por pessoas, passa pela vida política, passa pela maneira como eu vou votar domingo que vem. Passem como eu me posiciono diante de um absurdo desse, como esse ADI 5668. Como eu vou ver um negócio desse e não vou falar nada? Como eu não vou me posicionar diante disso? Como eu vou ficar agora? Ah, passou, né? Deixa para lá. Eu tenho que estar ligado no que está acontecendo, porque é muito melhor eu me levantar pela injustiça e ser a voz daqueles que não podem se defender, do que eu esperar a banda passar e depois que o caos estiver instaurado, eu apenas me lamentar, porque eu também passei a fazer parte do caos que está instaurado. Porque eu não fiz nada, porque eu fui apático. Então eu falo para Deus, pode me cobrar de muita coisa, mas nunca de que eu não falei nada. Nunca de que eu não me posicionei, que eu não soube do que eu estava falando ou fazendo, porque isso é bíblico. Isso faz parte da nossa natureza como filhos de Deus, se levantar contra a injustiça. Mas que nosso ímpeto também esteja lá como Mateus 5, que a nossa fome e sede de justiça seja direcionada para Deus. Porque também não adianta, gente, a gente querer militar, ser militante de uma causa, porque eu estou vendo muito crente aí militando causas, e começa a militar tantas causas que esquece da palavra de Deus, né? Semana passada a gente teve um vislumbre aí disso, né? Vamos atualizar a Bíblia, porque ela não está apta para esse tempo da sociedade. E aí começa a militar tantas causas que acaba esquecendo da palavra de Deus. Não, nossa fome e sede de justiça são direcionadas pela palavra. São pautadas na palavra, são direcionadas a Deus. E aí, como vem dizer, só assim seremos fartos, porque bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós seremos fartos se colocarmos a nossa disposição dessa sede de justiça na presença de Deus, amém? Mas não vão ficar apático e parado, não, meus irmãos. Vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem. A gente brinca. Tudo hoje, a gente antigamente tinha que ir para a praça, usar megafone. Hoje você tem um celular na mão. O que você faz com o teu tempo no celular que você tem na tua mão? Fica repostando um monte de bobagem que você não sabe se é verdade? Não manda para mim, não, tá? Porque eu, na mesma hora, vou responder. Na mesma hora eu vou dizer, isso é fake, olha, isso é velho, isso não é assim.
Procura saber o que você recebe para você repassar. Mas, acima de tudo, fale de coisas que venham edificar vidas. Fale de coisas que venham alertar pessoas. Fale daquilo que vai trazer vida. Fale da palavra de Deus, mas se posicione nesse mundo. Porque quando a gente se posiciona nesse mundo, gente, há mudança, a transformação. E a transformação do evangelho passa por nós. Está esperando o anjo do céu vir fazer aqui o nosso trabalho? Não vai, não. Todo mundo fala, o anticristo vai deitar e rolar na internet, no celular. Tá, quando ele vier, já não estou mais aqui. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou usar esse negócio aí para propagar o reino de Deus, para que a justiça do céu seja feita aqui na terra. Então, que a gente esteja empenhado nisso. E, por último, tem uma frase maneira. Falei do Adi. E, por último, o Salmo 88. Que horas tem, gente? Eita, corri tanto, falei tão rápido. É para dar tempo aqui da gente ter um momento na presença do Senhor, né? Uma notícia de ontem que mandaram para mim, um pastor repostou e eu fui lá no privado e falei para ele, não faz isso. Tá errado, não faz isso. Eu sou dessas também, não posto um negócio desse. Né? Se não é bom, se não edifica, se não instrui, se é mentira, não posta não, retém você. E procura averiguar. Gente, eu fico doida com a pessoa, aproveitar, né? Quem tem o privilégio do microfone na mão pode falar. Eu fico doida com a pessoa que passa uma informação, não averigou e pergunta para você o que é. Eu vou ter o mesmo trabalho que qualquer um. Vou ter que ir lá no Google, pesquisar. Pega o teu dedinho, pega o celular, tem um negocinho chamado Safari, Google, que você bota lá e normalmente vem as respostas, viu, gente? Aí é só ler. E aí, quando... Oi? Meu Deus! A resposta aparece, gente. Olha, sabe aquele assunto que é muito comentado, que você recebe de 1 milhão de pessoas? E aí a pessoa repassa e você bota o nome daquilo. Na hora vem escrito, boato, fake news. Aí você tem que encaminhar, olha, isso é fake news. O mesmo trabalho que eu tenho de pesquisar no Google, no Safari, vocês também podem ter, viu? De botar o dedinho lá. De noite, a gente sempre assiste a Ivana, ouve o Alexandre Garcia. Né? E ele diz, rapaz, o que eu tenho de coisa publicada em meu nome por aí? Não é? Que a pessoa escreve, mas como não tem credibilidade, ela fala, vou botar o nome do Alexandre Garcia aí, porque... Né? E aí, um monte de gente bota a foto, e se tem foto, é verdade. Se tem a foto do Alexandre Garcia ali, tem verdade. Do pastor Silas. Gente, o negócio do 666. Do chip do 666. Gente, o pastor Silas está falando do chip do 666. Eu falei, não acredito que tu é membro da DEVEC e está repassando um negócio desse. Você ouviu teu pastor falar sobre isso? Alguma vez ele comentou, não, como é que ele pode estar falando isso para todo mundo, menos para os membros da igreja, gente? É uma questão só de botar a cabeça para funcionar, né? Renatinha, tem uma história muito interessante chamada O Crivo das Três Peneiras, né? Quando forem te contar alguma coisa, você fala, vamos passar pelo crivo das três peneiras. Qual é a primeira peneira? Verdade. Como você sabe que isso é verdade? Me disseram, ouvi falar, me mandaram. Então, já não passou pela primeira. A segunda, bondade. Você gostaria que fizesse isso com você, passasse a notícia que você não sabe se é verdade? Não, comigo eu não gostaria não, então não passou da segunda. E a terceira, necessidade. Qual a real necessidade, a importância de repassar isso? Vai agregar valor em quê? Né? Então, são o crivo das três peneiras. Nada. Hoje, Alex, a gente vive um tempo em que as pessoas têm uma sede de dizer que ela detém a informação. Então, ela tem que ser a pessoa que vai passar aquela informação. E aí fica passando informação que... E realmente essa peneira aí vale anotar. Muito, pastor, muito. Os das trevas são mais prudentes que os da luz. Não é à toa que está na palavra isso não. Então, Alex, é verdade, bondade e necessidade. Aí, anota essa aí que vale, hein, gente? Verdade, bondade e necessidade. Vai falar? Não, eu estou brincando com o negócio de síndrome do Aimaas, né? O cara correr na frente, chegar... Não, vê um negócio aí, barulho aí,
Não, tem um negócio, uma coisa acontecendo aí, mas o que é? Não sei. Não sei. Agora, preste atenção numa coisa. Esse negócio de necessidade de ser o primeiro a passar informação, os mensageiros da Bíblia normalmente eram mortos quando a mensagem não agradava. Então, cuidado com a mensagem, com a tua pressa de passar a mensagem para frente, hein? Reflete, pensa. E aí a gente vai para o Salmo 88, que, gente, eu botei aí, tadinha, tristeza, porque a carinha dela reflete bem esse salmo. É um dos salmos, é o mais duro dos salmos, na verdade, né? Eu fiquei triste. Oi? Triste, e eu fiquei triste da lição fechar com ele. Eu falei, não pode, a gente vai ter que dar um jeito nesse negócio aqui. Mas, gente, que salmo triste, porque ele começa desesperador e termina desesperador. Então, o Salmo 88, ai, que dó. A música é triste, mas música de desespero, Magdiel. Oh, meu Deus. Ai. Eu não consegui marcar nesse salmo uma coisinha boa. O primeiro versículo. O primeiro versículo a gente consegue, porque o primeiro versículo ele vem dizer: o Senhor, Deus que me salva, a ti te clamo de noite. Bom, Deus salva. Aleluia! O Senhor salva. E parou por aí. É deprimente. O cara, a vida inteira dele é só sofrimento, gente. Ele não é um Jó, não. Jó passou por um momento de adversidade. Esse salmo aqui é dureza mesmo. A vida do cara é um caos. E você começa a ler esse salmo e fica mesmo desesperançado da vida, porque que triste é uma pessoa que olha para a sua condição de vida e é só lamento, e é só dor. E, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Semana passada, eu estive numa comunidade aqui, pertinho da gente. E eu vi coisas ali que, sinceramente, eu falei, mostrei lá em casa, mostrei para minha filha. Eu falei, isso aqui é o que a pessoa tem como casa. Isso aqui é o que ela denomina casa. E você não pode denominar aquilo como casa em lugar nenhum. Um lugar que deve ter 2 metros, né? 2 por 2, 4 metros quadrados, se tiver isso tudo, né? Se tiver isso tudo, de lona e terra batida. No dia seguinte, eu acordei agradecendo a Deus por tudo, por tudo. Senhor, obrigado pela cama, pelo teto, pelo banheiro que eu tenho, porque banheiro não tem. Obrigado por tudo. Comecei a agradecer a Deus por tudo. Não, aqui no Rio de Janeiro. Aqui na Vacaria, né? Ali, né? Naquele lugar. E aí eu fiquei olhando a situação daquelas pessoas ali, daquelas crianças ali, e eu olhando para aquilo e pensando, meu Deus do céu, isso é a realidade deles. E o mais triste para mim, não sei se a Ivana te contou, é que teve uma homenagem, né? E entre os hinos, porque uma igreja estava envolvida. Meu Deus do céu. Uma igreja estava envolvida com esse evento, e eles cantaram, fizeram uma apresentação, e um dos hinos da igreja é: eu só quero ser feliz, viver tranquilamente na favela onde eu nasci. Foi. Eles saíram, deram uma volta cantando esse hino. Foi o hino oficial. A harpa tristona. A harpa tristona. Desse jeito. O hino oficial. A harpa tristona. De tristona. Foi. Harpa tristona. E eu fiquei triste porque, além da gente ficar perplexo, né, com esse hino oficial, porque eles saíram muito animados, com uma bandeira na mão, cantando eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E pior que agora isso vai ficar na minha cabeça. Salmo 151. Isso ficou na minha cabeça a semana toda e agora vai ficar de novo. Misericórdia. Eu não podia ver ninguém que tinha ido lá que... Ai, Jesus, misericórdia. Mas o que me deixou mais triste foi ver um certo prazer daquelas pessoas em declarar
que elas estavam na favela, estavam felizes na favela, e com o sentimento de que poderiam perpetuar. Não era só a favela ali, era a miserabilidade com que eles viviam. E eu fiquei triste porque eu fiquei vendo aquilo, aquele lugar miserável, porque uma coisa, gente, é você morar na favela e você ter dignidade. Isso aí, eu já morei na favela, mas eu tinha dignidade. Uma coisa é você viver na miserabilidade, você não ter dignidade nenhuma, porque uma pessoa que não tem um vaso sanitário para fazer suas necessidades, é o cúmulo, acho que de tudo. Que o chão que você pisa é o barro do morro que você mora, é muito complicado. E eu vi ali uma satisfação, vamos botar assim, em viver nessa condição, um orgulho de viver nessa condição. E aí eu olho para o Salmo 88, que é um apelo do salmista pela vida, de querer sair da sua condição de homem miserável. E Deus muda a minha situação. Diferente daquele povo, olha, eu não quero ser feliz nesse lugar. Eu quero ter uma condição de vida melhor. Eu quero poder prosperar. E o Salmo 88 vem trazer esse desespero para sair dessa situação. E o que eu acho bacana aqui é que isso vem trazer como Jesus, o pastor João Caetano vai fazer uma comparação do Salmo 88 a Jesus na cruz. Desamparado de Deus, desamparado dos seus amigos, desamparado de todo mundo. Jesus fala, meu Deus, por que me abandonaste? É legal você ver isso aqui, você pensar que podemos chegar numa situação extrema dessa, sim. Não acaba bonito esse salmo, não. Acaba triste. Acaba sem acabar. Eu digo que é um salmo que não acaba. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são minha única companhia. Eu acho que o cara queria até escrever alguma coisa a mais depois, mas ele já estava tão... que ele parou por ali. Pô, parece até o carro da Igreja Universal que passa lá perto da minha casa, né? Você que está abandonado, triste, perdeu os amigos, foi traído, né? Está com dívida no banco. Eu falei, cara, é tudo uma pessoa só? Tá ferrado mesmo. Pô, aí é difícil uma pessoa só, né? É isso Deve estar aí. chamando vários, né? É isso aí. Mas imagina aquele cara que a gente botou aqui do filme, o filme que você ama. Em Busca da Felicidade, o filme preferido do Magdiel. Só que não. O drama daquele cara que nunca melhora, gente. O Mag odeia aquele filme, porque nunca melhora, só piora. Lá no último minuto, o cara vai ser um grande empresário. Mas o Mag falou, pô, mas é desgraça demais para uma pessoa viver na vida. Oi? Parece o jogo do Botafogo, cara. Se deu bem depois, né? Mas é muita desgraça na vida. É, isso mesmo. O ator principal do filme lá é o Will Smith. Mas, gente, isso acontece. A gente vê isso. E o que o Salmo 88 traz para a gente, está aqui por causa disso, é que a gente pode viver uma situação semelhante. A gente pode viver uma aflição semelhante. Jesus sentiu o que era isso para poder entender quando cada um de nós passarmos por uma situação dessa. Deus nos livre, que isso nunca aconteça. Mas que a gente tenha compaixão de quando vê o outro, não apontar e achar que é pecado, que é porque está avesso com Deus, porque... Não, porque quem... Pastor Ronaldo falou isso, né? E aguardar para o final, ele falou, quem pode entender os caminhos de Deus? Quem pode entender o propósito do Senhor para um sofrimento? Eu falo para vocês aqui, vou falar de uma pessoa que eu falo para ela e ela sabe disso. Eu conheço uma pessoa aqui na nossa igreja que eu olho para ela e eu a admiro com profundidade, que é a Anaildes. Porque o que essa mulher passou na vida, eu não sei se eu suportaria a unha. Perdeu os 2 filhos no Natal. Os 2 filhos, nora e genro, no Natal, num acidente de carro. Ela veio horas antes na frente deles. E cadê que os filhos nunca chegavam? E perdeu os filhos no Natal. Perdeu a filha e o genro. Perdeu o filho e a namorada do filho.
E aí, quando você pensa assim, pô, a pessoa já perdeu tudo, né, cara? Aí eu descobri que o pastor José estava com câncer. Eu falei, não, aí não, Deus. Eu falei para Deus, não, Deus, aí não. Brincou. Pô! Perdeu a irmã também. Isso mesmo, perdeu a mãe, a irmã, isso mesmo. Isso aí. Quando é a mãe e a irmã. Foi verdade, as duas irmãs. Caramba, eu nem tinha feito essa conta. Isso. Olha aí, ainda acrescentou coisa aí. E aí, mas quando o esposo ficou doente, a gente estava fazendo secrais junto. E aí eles sumiram. E eu fui procurar saber, não tenho te visto mais na igreja, o que aconteceu, você não está mais no curso? Ah, não, é porque meu esposo está com câncer. Aí eu falei para Deus, pô, Deus, brincou, o que é? Já tirou os filhos da mulher, agora o marido está com câncer, o senhor está de brincadeira. Gente, eu falei com Deus. E não, mas Deus vai curar. Pô, né, que isso? E depois de um ano, o que aconteceu? Deus levou ele. E aí eu dei um nó na minha cabeça. Eu falei, não, Deus, é muita coisa para uma pessoa só. E aí, semana passada, ela fez uma live que a gente estava ouvindo o testemunho dela. Depois eu falei, mandei um recado para ela, falei, mulher, tu é demais. Cara, como eu me inspiro em você. Se você vê a alegria dela e a capacidade dela de trazer alegria para as outras pessoas, que ela fala, gente, eu conheço gente que está vivendo situação pior que a minha. Eu fico pensando, dá para imaginar pior que a tua? De alguma maneira, o Espírito Santo moveu nela uma capacidade de enxergar que ela ainda está muito bem. E ela tem ajudado pessoas. Eu penso que o Salmo 88, o salmista não teve a oportunidade de colocar a conclusão aqui e ficou só no lamento. Mas eu louvo a Deus porque pessoas passam por adversidade e se a gente visse só um pedaço da história da Naildes, a gente ia falar, mas que vida miserável, que situação horrível. E aí a gente não entende o propósito de Deus, como Deus tem levantado essa mulher para resgatar pessoas que estão no fundo do poço, que eu não tenho autoridade espiritual para isso, porque eu não sei o que é isso. Ela pode falar. Uma vez uma menina aqui do departamento infantil entrou numa depressão profunda. E eu fui tentar ajudar. Eu falei, não tem como. Como é que eu não sei o que essa menina está vivendo? O que passa na cabeça dessa menina? Eu não sei o que é... Naildes, estou com uma situação assim, você pode ajudar essa menina? E a Naildes veio e acolheu e ajudou. E essa menina hoje está aí falando de Deus e arrebentando. Glória a Deus, se levantou, se reergueu. Porque eu falei para ela, você tem que ouvir de uma pessoa que foi no fundo do poço e saiu de lá. Porque não sou eu essa pessoa. E Deus faz essas coisas. Então, o lindo da palavra de Deus é a gente ver que não tem meias palavras nem meias verdades. Os salmos estão aí para trazer a verdade feia mesmo, da vida que às vezes é cruel, é dura, é difícil da gente entender, que não faz sentido nenhum para a nossa cabeça, que a gente quer fugir da realidade, mas está lá para mostrar que, olha, Deus tem propósitos maiores. Deus faz coisas extraordinárias e surpreendentes, que você pode, sim, abrir seu coração para Deus, rasgar sua vida para Ele, falar dos seus sentimentos, reclamar, brigar, falar tudo que passar na sua cabeça, porque Ele vai te ouvir e Ele vai acolher. De repente, o marido, a esposa, o filho, o parente, o amigo, não vai acolher a tua dor, não vai entender. Mas Jesus soube o que é ser abandonado por Deus. Jesus soube o que é estar desamparado sem amigo. Ele passou por isso. Então, ele entende e ele acolhe. E que coisa boa a gente saber que a gente pode confiar nesse Salvador que acolhe as nossas dores e que nos aponta para uma direção de plenitude de vida. Porque ainda que nessa vida tudo fale, ainda que nessa vida seja tudo dor, a gente tem uma esperança de vida eterna e que isso aqui é só fumaça, passageiro.
e que logo isso vai passar. E a gente vai ter a oportunidade de estar adorando ao Senhor, de estar louvando a Ele, livre de tudo isso aqui, de todas essas dores. A gente tem essa esperança. E que a gente tenha a alegria de passar essa esperança para outras pessoas. É por isso que eu chamei o Mag aqui hoje também, para a gente cantar, terminar aqui, já que a gente falou de drama pessoal interno, de injustiça social, de dores sem ver resultado positivo, a gente poder mirar para o alto de novo e colocar nossa esperança em Deus, senão a gente vai sair daqui meio arrasado hoje. Essa sexta-feira vai ser meio triste para a gente. Mas aqui... vou pular o Salmo 84, 2, que diz: meu coração e meu corpo vibram de emoção, cantam de alegria ao Deus vivo. Que a gente possa cantar ao Senhor, entoando a Ele um cântico novo, da nossa satisfação em saber que a gente pode servir a Ele, porque quando a gente está sob o cuidado dEle, nem tudo são flores, não. Mas a gente tem refúgio, tem segurança, tem convicção de uma vida além dessa aqui, de paz e alegria na presença dEle. Amém? Amém. Todo sua, meu amor, que cantar não é minha. Como é que vai cantar? Não sei. Quem quiser pode vir cantar. Queremos o teu nome engrandecer. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor que nos deixa a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, pois sei agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Rei eterno sobre toda a terra, pois céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Como é muito bom adorar o Senhor, muito bom. Pastor Ronaldo, orar para aqui. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que nós encerramos com um cântico de adoração. Pai, nós te damos graça por essa oportunidade que nos foi franqueada
pelos ensinamentos que enriqueceu o nosso conhecimento, Senhor. Todos aqueles que nos acompanham, que nesse momento possam se sentir agraciados pela adoração, pela instrução que nós recebemos nessa noite. Ó Deus, continua abençoando a tua serva cada vez mais. Ó Deus, na instrumentalidade do seu conhecimento, enriqueça, dá cada vez mais sabedoria, para que nós possamos ser, ó Deus, instruídos e beneficiados por esse momento maravilhoso, Senhor. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz, nos leva no final de semana cheio, repleto da tua presença, nos leva em segurança para os nossos lares. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.